Graça e paz, querido irmão e irmã. Vamos aqui dar continuidade ao estudo do livro do Apocalipse. Hoje vamos estudar agora, nesse nosso vídeo, o capítulo 12 e o capítulo 13. Vimos na aula passada sobre o capítulo 10 e 11, ali falando sobre alguns acontecimentos que acontecem, justamente na revelação ali da sétima trombeta. E agora vamos ver aqui a continuidade do nosso estudo. Temos aqui no capítulo 12 um grande sinal que é uma mulher vestida de sol. Aparece então uma mulher vestida de sol e essa mulher, ela tem ali justamente sobre ela 12 estrelas. Então, a chave para o entendimento bíblico desse sinal se encontra justamente lá quando a gente vai estudar Gênesis, no sonho de José. A partir do capítulo 37, a gente vê que José ele tem um sonho. E nesse sonho ele vê que o sol e a lua e 11 estrelas se curvam perante ele. Então, historicamente, essa mulher ela é interpretada como Maria, Muitas pessoas interpretam essa mulher como Maria ou como a igreja. E o texto, ele não é bem isso que a gente consegue enxergar quando a gente vai estudar o Apocalipse, Quando a gente começa a ver o estudo desse texto, do capítulo 12 de Apocalipse, a gente começa a entender que não é Maria ou a igreja, e sim, o texto ele aponta para Israel, que representa o povo da aliança, a linhagem messiânica que em dores de parto traz ao mundo o filho varão. Então, ela não é a fonte de luz, mas reflete a glória da promessa divina. E de repente vem nessa visão que João vê uma mulher e perseguindo essa mulher a gente vê um dragão, um antagonista, um grande dragão vermelho que ali simboliza ali a anatomia do mal. A identidade dele é a antiga serpente, Satanás. Ele está de cor vermelha, escarlate, que significa ali uma natureza sanguinária e assassina. Ele possui 7 cabeças e possui 10 chifres e 7 diademas. As cabeças simbolizando aí a plenitude da inteligência, um ser inteligente, os 10 chifres simbolizando aí o poder político e a autoridade militar, e temos também os diademas, que mostra ali a usurpação da realeza que pertence a Cristo. Diadema, que é o segundo texto que a gente tem para coroa, ali é usado apenas quando a gente fala para Jesus, para Cristo, mas ali nós temos essa mesma palavra de origem grega, falando também para esse dragão. E a gente entende que esse dragão ele usurpa ali, ele tenta roubar, e sempre tentou roubar o poder da realeza de Cristo, E ali a gente vê uma emboscada, o dragão ele se posiciona diante da mulher para devorar o filho ao nascer. E a gente vê um reflexo histórico do decreto lá de Herodes. Quando Jesus Cristo ele nasce, a gente vê que Herodes ele decreta ali para que aqueles meninos ali fossem mortos lá em Belém. Então, a gente percebe que esse dragão ele está de maneira figurada, de maneira analítica, ali mostrando a época em que Jesus nasce e que Herodes tenta matar aqueles meninos na época do nascimento de Jesus. Temos também aqui Satanás, ele perde seu lugar no céu, Então ele operava como acusador dia e noite diante de Deus. Então a cruz ela anula a culpa e a acusação não tem mais base legal. Então o sangue do Cordeiro fez com que nós vençamos através do sangue de Jesus, a gente possa vencer o mal. Então, o resultado disso aí é que o céu celebra, mas a terra recebe um aviso sombrio. O inimigo desceu com grande ira, sabendo que seu tempo é curto. Então, nós temos aqui um paralelo no êxodo da mulher e a proteção do deserto. Então, nós vemos aqui asas de águia, referência ao êxodo. Deus provê escape sobrenatural. Nós temos aqui também o rio versus a terra. O inimigo envia um exército de perseguição, mas a própria criação socorre a mulher. E temos também aqui o novo alvo, o dragão volta-se contra o restante da descendência. Então aquele dragão não consegue ali alcançar e vencer aquela mulher, então ele se volta contra o restante da descendência, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Então a gente vê então de repente uma mudança de estratégia. Do caos ao sistema. O cenário, o dragão posta-se sobre a areia do mar e ele está ferido, mas planejando. Qual é a tática que ele usa? Se o ataque frontal contra a mulher falhou, então ele vai agora subverter a humanidade através das instituições. Ele convoca 2 agentes para materializar seu poder na terra. Então, Satanás, o diabo, o dragão, ele ali não satisfeito com a sua derrota perante a sua investida contra aquela mulher, ele passa então a chamar 2 reforços, que aí completa-se a trindade satânica, Então, a gente vê o dragão como pai, porque eu falo trindade? Porque o dragão ele pode ser chamado de o pai, a besta que sai do mar como filho, e a besta que sai da terra como o
Espírito Santo, vamos dizer assim, que é aquele que vai ajudar o Filho a poder realizar ali o que ali ele está arquitetado, né? Então vamos aqui. A primeira besta. Qual é essa besta que sai do mar, né? Ela tem um poder político. Qual é a origem dessa besta? É o mar. Então, na Bíblia, e mais precisamente no Apocalipse, mar dá a ideia de nações, de povos, de multidões. Então, essa besta, ela tem ali, anda sobre o mar, ela tem poderio, autoridade sobre o mar, sobre as nações. Temos também aqui, uma das suas cabeças sofreu ferida de morte, mas foi curada, né? Temos aqui a imitação, né, dessa figura, né, que tem ali traços de leão, mas não é o leão da tribo de Judá. Ele tenta imitar ali Jesus, mas não é. É tanto que ele vem no primeiro selo montado num cavalo branco, onde muitas pessoas acreditavam que esse cavalo branco já era o próprio Jesus, mas não é. Ele vem como um imitador. É por isso que esse anticristo ele traz ali uma falsa paz, mas que na realidade vai trazer juízo sobre a terra. Então o efeito disso, toda a terra se maravilhou. O anticristo imita a ressurreição para gerar uma religião baseada no deslumbramento político. A segunda besta, então o poder da sedução ideológica. Então a origem, ela sobe da terra. Então o ambiente aparentemente estável e cultural. Ela vem camuflada, ela tem 2 chifres como cordeiro, mas ela aparenta ser cristão manso, mas fala como dragão. Qual é a missão dessa segunda besta? Ela ministra uma propaganda e direciona toda a adoração para a primeira besta, que é o anticristo. E quais são os sinais que essa besta ela faz? Ela faz descer fogo do céu, uma imitação de Elias e do Pentecoste lá no livro dos Atos. Então, veja só, temos a primeira figura da trindade satânica ali representada pelo dragão que ali persegue a mulher, tenta matar o filho dela. Não satisfeito, esse dragão vai e pede 2 reforços, que são a besta que sobe do mar, representando o anticristo, e a besta que sobe da terra, representando ali o falso profeta, que é um personagem que vai ali, de maneira até mesmo religiosa, tentar ali agariar, trazer pessoas para poderem adorar esse anticristo. A imagem da besta. Então vemos aí então a institucionalização dessa imagem, a idolatria institucionalizada. Temos aqui a segunda besta comunica fôlego a imagens, fazendo-a falar e legislar. Qual é a interpretação? Um sistema tecnológico, burocrático, espiritual, que ganha vida própria. Então, Daniel capítulo 3 se repete aqui. Quem não adorar a imagem do sistema deve ser morto e a neutralidade é abolida. Então temos aqui uma marca que precisa ser entregue. Na mão direita, temos aí um significado, pertencimento total, um sinal de lealdade ao sistema anticristão. Ninguém pode comprar ou vender. A economia é usada como arma de guerra. O acesso a bens essenciais torna-se condicionado à apostasia. Observemos aqui a limitação que o povo de Deus vai ter. Quem não tiver essa marca, né, ele vai ser limitado e vai sofrer, porque não vai conseguir comprar. Temos aqui uma gematria histórica, que é uma interpretação de números. Temos aqui, por exemplo, a soma dos números das letras hebraicas de Nero, que é um arquétipo do perseguidor, resulta em 666. E vimos que o número da besta no livro do Apocalipse é 666, ou seja, simboliza o número de homem que, repetido por 3 vezes, gera aí a trindade da imperfeição. O esforço humano máximo tentando ser Deus, mas falhando eternamente. Então, o que é a gematria? Gematria, né? É o estudo que, através de letras, que simbolizavam números, através de suas somas, chegava a ser esse número. À época, os estudiosos chegaram a esse nome, Nero, porque na época ele também perseguia a igreja. Ele, como imperador, ele perseguiu, colocou fogo em Roma, ele fez coisas espantosas. E durante o período, esses milênios que se passaram, muitos números 666 também passaram a interpretar e a informar que seriam outros personagens. A questão é que nós não podemos nos deter a um personagem especificamente, mas sim a um número, que o número é 666 porque ele tenta parecer, imitar ao número da perfeição divina. Porém, o 666 é o número da imperfeição e da trindade satânica.
Temos aqui a violência, a igreja não vence a besta pegando em armas, mas permanecendo fiel até a morte. E temos aqui uma segurança. A única defesa contra a sedução global é ter o nome escrito desde a fundação do mundo no livro da vida do Cordeiro. Qual é a conclusão que nós chegamos aqui? A soberania inabalável, poder delegado, o texto insiste, foi-lhe dado boca, foi-lhe permitido, a besta tem uma coleira, seu poder não é inerente. Há um tempo determinado, o mal tem validade, 42 meses, ou 3 anos e meio, ou 1.260 dias. A esperança, o Cordeiro vence, não pela força bruta, mas pelo sacrifício que expõe a futilidade do dragão. Vamos aqui nesse slide que a gente vai vendo um paralelo, né? A Trindade Santa, Pai, Filho e Espírito Santo, e a Trindade Satânica, dragão, besta do mar e besta da terra. Então, queridos, foi essa aula que a gente queria aqui falar sobre o Apocalipse, capítulo 12 e capítulo 13, tá bom? Na próxima aula nós vamos dar continuidade ao nosso curso Fique com Deus em nome de Jesus.